Joana Treptow estava tomando um cafezinho aqui. Eu tomei várias xícaras já de café, viu, Joana? Será que o Jamil Chad também tá só no cafezinho para sobreviver depois do lançamento do livro dele de ontem? Eu aposto que sim, Bom dia, Jamil. E aí, firme e forte? Forte, Joana, Rafael, bom dia a todos. E no cafezinho aqui em São Paulo. Muito bem, ó, aqui. Vamos então aproveitar esse cafezinho para a gente falar sobre assuntos que são muito do nosso interesse, querido amigo. Que um deles nessa semana foi o nome indicado por Trump para a Embaixada dos Estados Unidos. A aprovação desse nome, Jamil, então, ela é tida como certa, como incerta? Você consegue contextualizar para a gente também, explicar qual é a importância do nome, ou seja, da pessoa indicada para a embaixada? Isso é muito relevante, Joana, porque não é só um personagem, uma pessoa que é indicada por Donald Trump, é o processo. Como é que se dá o processo da escolha de um embaixador de um país em outro país? Vou te contar como acontece tradicionalmente. A diplomacia americana liga de forma absolutamente sigilosa para a diplomacia brasileira, liga, né? No caso, faz uma reunião, qualquer coisa, e diz o seguinte: olha, nós temos esse nome aqui que nós gostaríamos que fosse embaixador no Brasil. Ele é tal pessoa, ele faz isso, etc, etc. Gostaríamos que vocês considerassem ele para uma aceitação, basicamente, dessa nomeação. Por quê? Porque não basta o governo norte-americano nomear o embaixador, o país que recebe também tem que aceitar aquela nomeação. É a praxe, não é no caso do Brasil. É assim que funciona. O que aconteceu nessa semana? O governo brasileiro ficou sabendo pela imprensa qual era o nome que Donald Trump queria escolher, justamente para ser o embaixador no Brasil. Então começa já muito errado, né? Não seguir vamos assim, os canais oficiais. Claro, nós não estamos numa era da normalidade, né, Joana, Rafael? Abandonou essa normalidade há alguns meses ou alguns anos. Mas o governo brasileiro falou: bom, vamos lá, vamos ver o que é, de que forma. Aí vão investigar, vão avaliar e descobrem, em primeiro lugar, a pessoa, no caso, um deputado estadual da Flórida, que nunca teve nenhum cargo, nem na diplomacia, e nunca atuou em nada, absolutamente nada, no que se refere à política externa. Ou seja, o governo brasileiro já achou um pouco estranho. Inclusive, vários embaixadores muito experientes me contavam. Um país, quando vai escolher o seu embaixador para um outro país, depende também do tamanho daquele outro país, né? Então, se você vai escolher por um país pequenininho, que não tem muita relação comercial com o teu, talvez uma pessoa com um perfil mais baixo, menos experiente, etc., resolva. Agora, quando a gente está falando dos dois maiores países das Américas, obviamente a relação tinha que ser outra. Mas não. Aí o governo norte-americano escolhe um rapaz de 38 anos, sem nenhuma experiência diplomática e deputado estadual. Já começa estranho. O outro fator, não só é estranho, como ele é um dos, vamos assim, nomes mais aguerridos do movimento de extrema-direita norte-americano. Então, claro, dentro do governo brasileiro, qual é a orientação agora? Bom, primeiro esperar que a proposta seja oficializada e depois avaliar se essa pessoa é adequada ou não adequada para ser embaixador do Brasil. A sua a sua ideia ideológica não vai contar, não pode contar. Não cabe ao Brasil definir quem é vamos dizer assim, a pessoa em termos ideológicos do outro lado. Não é isso. É saber se existe de fato uma intenção de ser ponte, porque isso que é uma diplomacia, né? Isso que é um embaixador, se é ponte entre os dois países, ou se é algo, num momento eleitoral tão importante no Brasil, um fator de desestabilização. Então, tudo isso está sendo considerado. Itamaraty vai fazer um pente fino, absolutamente um pente fino no indicado por Donald Trump, e vamos ver. Você vai falar, bom, mas e aí? Mas isso já aconteceu em outro lugar? Aconteceu com o Brasil. O Brasil, sob Bolsonaro, nomeou Crivella, né, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, para ser embaixador do Brasil na África do Sul. A África do Sul não aceitou. Então, não é extraordinário. É extraordinário, claro, mas não é inédito. Isso já aconteceu antes, inclusive com o Brasil.
E Jamil, diante desse mundo cheio de tensões, você chegou até a citar, né? Estamos muito longe da normalidade. É muito comum, infelizmente, né? Ficou comum, a gente vira e mexe, abre os jornais e lê a seguinte manchete, né? País XY chama embaixador de volta para consultas. Essa virou uma manchete muito comum no noticiário. É interessante isso, Rafael, porque justamente chamar o embaixador de volta significa não estou de acordo com as atitudes daquele país. É dizer, não me sinto confortável o suficiente para ter um embaixador naquele país. É um recado diplomático. Claro, a diplomacia ela é feita com muito, eu diria, com muito cuidado, ela é sempre feita com muito cuidado, ela sempre traz, eu diria, nuances que, na verdade, eram assim, pelo menos eram, né? Hoje ela é um pouco diferente, mas você tem toda a razão. Tem cada vez mais acontecido situações em que países chamam de volta o seu embaixador, entre aspas, para consultas. Na verdade, não tem consulta nenhuma. Essa consulta hoje você poderia fazer, como nós estamos fazendo aqui, por Skype, né? Ou seja, por meios digitais. Você não precisa chamar a pessoa de volta, mas chamá-la de volta significa, obviamente, dar um recado para aquele país. O Daniel Pérez, que é o deputado estadual que foi nomeado para ser o embaixador no Brasil, ele tem algumas coisas que chamam a atenção. Ele, por exemplo, comemorou muito o sequestro de Nicolás Maduro. Ele também defende, por exemplo, uma ação contra Cuba, claro, por parte dos Estados Unidos. E ele tem um detalhe que claro, chamou a atenção do governo brasileiro. Ele é um dos defensores dentro lá do movimento MAGA dos Estados Unidos de se criar o Dia das Vítimas do Comunismo. É claro, supostamente uma data para ser lembrada de todas as mortes causadas pelo comunismo no mundo. Esse vai ser o novo embaixador do Brasil. Eu acho que a gente vai ter que ter quase uma editoria especial, Rafael, para cobrir a embaixada dos Estados Unidos a partir de agora, se isso for confirmado. Vai ser, eu diria, turbulento. É complexo, não deixa de ser interessante também esse cenário, né, Joana? Com toda certeza. Jamil, obrigada pelas informações. Nos falamos novamente na segunda-feira? Segunda-feira, tô aqui. Então, até. Um detalhe, Joana, só para completar, o Daniel Pérez, que é esse embaixador, o futuro embaixador, ele é muito aliado a um senador americano conhecido como Rick Scott. E esse senador é basicamente a porta de entrada dos irmãos Bolsonaro no Senado americano. Então, claro, isso também é um outro detalhe que chama a atenção do governo brasileiro. Olha só, chama bastante atenção, claro, com certeza. Obrigada, Jamil. Um beijo a todos. Beijo.